Olá, pessoal! Eu sou a professora Dayana, professora da disciplina de Língua Portuguesa. A nossa aula de hoje é continuação do vídeo passado, da nossa aula passada. Trataremos de concordância verbal, mais especificamente vamos tratar dos casos especiais da concordância verbal. Para darmos início a esses casos especiais de concordância, peço que você me acompanhe pela leitura e análise de algumas letras de música, em que ali nós vamos encontrar casos específicos de concordância verbal. Vamos ver. A letra de música em questão chama-se Refém, do compositor e cantor Gustavo Lima. Diz assim: Eu não me imaginava sem você, meu bem-querer, amor para sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, e quando não tenho, fico doente. Nesse caso específico que nós acabamos de ver, nessa letra de música, você viu uma questão, uma situação como só esses cabelos pretos me faz bem. Problema quanto à concordância, porque você tem um sujeito localizado em determinado número e você tem um verbo localizado em outro número. Você tem sujeito no plural e você tem o verbo no singular nesse contexto. Vamos a mais uma situação? A letra de música agora é O que você vai fazer? Fernando e Sorocaba. As razões que me impedem de estar com você vai além de te amar, vai além do querer, vai saber, vai saber. Semelhantemente à situação anterior, nessa letra de música você de novo tem um sujeito às razões. No entanto, quando você vê o verbo, que você analisa o verbo, você encontra a seguinte construção: vai além, vai saber. Verbo contemplando um número, sujeito contemplando outro. Então aí a gente percebe que de fato os termos não estão em harmonia. Vamos a mais um caso? A próxima letra se chama Telefone Mudo, do trio Parada Dura, e diz assim: Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio para curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz. Outra vez você tem uma situação de concordância embaraçosa, porque você tem o sujeito de novo em um número e nós temos o verbo contemplando um outro número. Nessa letra de música você tem um sujeito no plural, seus amores, e você tem o verbo no singular, satisfaz. O que nos leva então a avaliar que a concordância de fato é um processo minucioso, complexo, embaraçoso, que contempla várias situações e que essas situações elas são escolhidas conforme o contexto, conforme a situação, conforme a emocionalidade. Vários fatores interferem na escolha dessa ou daquela concordância. Bem, diante desses casos expostos anteriormente, percebeu-se que a concordância verbal não é algo muito fácil de ser obedecido. No entanto, nós vamos neste momento iniciar o processo, casos especiais dessa concordância, sendo que antes vamos revisar a nossa regra geral. Regra essa que foi apresentada na aula passada, porém muito importante para a continuação do nosso conteúdo. Visto na tela, você está vendo uma situação de exemplos. O ipê floresce em agosto e as acácias florescem em novembro. O que a regra geral nos diz é que, de fato, o verbo ele se flexiona em número para concordar com o sujeito da frase. No caso, primeiro exemplo, eu tenho o ipê, um sujeito no singular. Notadamente floresce, vai flexionar em número para concordar com esse sujeito. No segundo exemplo proposto, você tem as acácias florescem. Perceba que ali o número é plural. Florescem está no plural também, acompanhando o número desse sujeito. Logo, o que a regra geral nos diz? O verbo flexiona em número para concordar com o sujeito a que ele faz referência. Dito isso, nós agora vamos prosseguir com os casos especiais de concordância, uma vez que já tivemos o tempo de revisar a nossa regra geral. Acompanhe então esses casos a partir de agora. Vamos iniciar pelos núcleos dos sujeitos unidos por ou. Veja na tela, acompanhe a regra que temos em evidência. Há duas situações que se considerar. Letra A. Se a conjunção ou indicar exclusão ou retificação, o verbo concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. Exemplo: Padre ou Antônio será o presidente. Essa regra nos fala sobre o sujeito unido por ou, núcleo do sujeito unido por ou. Neste caso, o que a regra de concordância ela evidencia? Primeiro você tem que verificar a situação de exclusão
ou retificação. Retificar significa realmente corrigir. Se a frase denotar um desses sentidos aí, a gramática nos ensina então que o verbo concorda com o núcleo do sujeito mais próximo. O exemplo anteriormente mostrado, veja na tela, Padre ou Antônio? Não são os dois. Obviamente nós temos uma situação de exclusão. Será o presidente. Por isso o verbo fica no singular, concordando com o núcleo do sujeito mais próximo. Vamos ver o exemplo seguinte? Ainda não foi encontrado o autor ou os autores do crime. Veja que de novo você tem o autor ou os autores. Nesse caso, nós temos uma situação de retificação. Não se sabe exatamente se é um autor ou se são autores. Então, como nesse caso é um processo de retificação, o verbo de novo ficou no singular para concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Então, nesse caso, nós temos o núcleo do sujeito unido por ou. A primeira situação é exatamente essa, você verificar se o verbo nesse contexto ele indica exclusão ou retificação. Vamos à letra B? Na letra B você tem o seguinte: o verbo irá para o plural se a ideia por ele expressa se referir ou puder ser atribuída a todos os núcleos do sujeito. Então, diferentemente da situação anterior, em que o núcleo do sujeito ou indicava exclusão ou retificação, agora nós temos a situação em que, de fato, as ações podem ser atribuídas a ambos os elementos, a ambos os sujeitos. Nesse caso, o verbo vai para o plural. Vamos ver o exemplo? Veja na tela. Era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada forte a atravessavam de ponta a ponta. Você tem de novo dois sujeitos. Você tem a ideia de grito ou gargalhada. Veja que são são os dois núcleos que atravessam a cidade de ponta a ponta. Nesse caso, trata-se de uma ação que pode ser atribuída a ambos os sujeitos, por isso o verbo foi para o plural. Agora, após esse caso, nós temos mais uma situação de concordância, caso especial, veja na tela. Agora nós temos os núcleos dos sujeitos unidos pela preposição com. O que a gramática nos diz sobre os núcleos dos sujeitos unidos pela preposição com? A gramática orienta, determina que o verbo fique no plural. Veja o exemplo. Manuel com seu compadre construíram o barracão. Veja que a ação é atribuída aos dois elementos. Eu com outros romeiros vínhamos de Vigo. Veja que eu com outros romeiros vínhamos. Perceba que nessa situação, grupos de sujeito, núcleos, sujeito composto aí, núcleos de sujeitos ligados pela preposição com, evidentemente levam o verbo para o plural. No entanto, há a exceção a essa regra. Veja que caso nós vamos ter aí na tela. Olha o exemplo. O bispo, com 2 sacerdotes, iniciou solenemente a missa. Verifique a presença da pontuação, no caso aí em evidência a vírgula, isolando um núcleo do sujeito, com 2 sacerdotes. Por que isso ocorreu? Porque nesse caso nós estamos enfatizando apenas um dos elementos, no caso bispo. Por isso que o verbo ficou no singular. Colocamos o verbo no singular então quando nós queremos enfatizar a ação destinada a apenas um dos elementos. No caso, na frase anterior, voltando na tela, você tem bispo com 2 sacerdotes. O verbo ficou no singular, enfatizando a ação do bispo. O bispo iniciou solenemente a missa. A segunda situação que você tem aí fala da posição do verbo. Quando é que ele fica no singular? Quando ele está antecedendo esse sujeito da frase. Veja, à mesma porta por onde saíra a mulher com a filha, chegavam outros pretendentes. Perceba que o verbo está no singular aí, concordando com o núcleo mais próximo, porque nesse caso o verbo está antecedendo, o verbo está antes do sujeito. Então, com a preposição com, notadamente, considerando a primeira situação, o verbo vai para o plural. Fica no singular se você isolar um dos núcleos e enfatizar a ação do primeiro sujeito do primeiro núcleo. Fica no singular quando o verbo está antecedendo o sujeito. Próxima situação de concordância, na tela você tem o núcleo de sujeitos unidos por nem. Nesse caso, o que a gramática recomenda? Veja, nem a riqueza, nem o poder o livram de seus inimigos. Mais um exemplo. Nem eu, nem ele o convidamos. Outro exemplo. Nem o mundo, nem Deus teriam forças para me constranger a tanto.
Perceba que nesse contexto, o núcleo do sujeito agora ligados pela palavra nem. O que a gramática traz sobre esse aspecto de concordância? Que o verbo notadamente fique no plural. É o caso do exemplo que você viu, nem a riqueza nem o poder o livraram de seus inimigos. E demais exemplos que vieram se sucedendo. Há caso em que o verbo pode ficar no singular nesse contexto? Sim, e é o que na tela seguinte você vai observar. É preferível a concordância no singular quando? Quando o verbo vem antes, o verbo precede o sujeito. Veja o exemplo. Não lhe valeu, singular, a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes. O verbo está no singular nesse contexto porque, se você observar, o sujeito vem depois dele. A imensidade azul, a alegria das flores, nem as pompas das folhas são sujeitos dessa frase. Veja que elas estão vindo interligadas justamente pelo nem. O tempo todo o nem, ele vem sendo evidenciado. Logo, o verbo nesse contexto fica no singular por quê? Porque concorda com o núcleo mais próximo, ok? Mais uma situação, letra B. Quando há exclusão, isto é, quando o fato pode ser atribuído a apenas um dos sujeitos. Então, nesse núcleo de sujeitos unidos por nem, pode ser que no contexto surja a ideia de exclusão. A ideia de exclusão apareça. Veja o exemplo na tela. Nem Berlim, nem Moscou sediará a próxima Olimpíada. Veja que nenhuma nem outra. A ideia foi de exclusão. Nesse contexto, o verbo fica no singular, concordando exatamente com essa ideia de exclusão, portanto, sediará a próxima Olimpíada. Próxima situação que nós temos é o sujeito resumido por tudo, nada, ninguém. Frases em que você tem um sujeito composto, vão ter vários núcleos nessa frase, porém uma única palavra é capaz de resumir tudo o que foi dito anteriormente. Muito bem, pessoal, agora nós temos os núcleos do sujeito, veja na tela, unidos, sujeitos resumidos por tudo, nada, ninguém. Essa ideia é propriamente do aposto resumidor, que você em aulas passadas, estudando sobre análise sintática, você deve ter estudado essa ideia do aposto. Uma única palavra é capaz de resumir uma sequência de ideias que vieram sendo ditas ou sendo escritas anteriormente. Vamos ver na tela como é que o verbo se comporta diante dessa situação. Veja. Quando o sujeito composto vem resumido por um dos pronomes tudo, nada, ninguém, o verbo concorda no singular com o pronome resumidor. Exemplo: jogos, espetáculos, viagens, diversões, nada pôde satisfazê-lo. Perceba que esse único pronome indefinido, nada, foi capaz de resumir exatamente tudo o que veio sendo dito anteriormente, ou seja, ele resumiu os vários núcleos dos sujeitos que vieram sendo tratados. Veja mais um exemplo. Jogadores, árbitros, assistentes. Ninguém saiu do campo. Então, verifique o seguinte, ninguém é pronome indefinido e resumiu os núcleos que vieram sendo anteriormente tratados. Então, essa ideia é da palavra do aposto resumidor, pronome indefinido, que resume os núcleos de sujeitos que vieram sendo tratados anteriormente. Quando nós encontrarmos esse pronome indefinido que resume, o verbo deve ficar no singular, concordando com a ideia estabelecida por este pronome indefinido. Muito bem, pessoal, dito isso, nós vamos agora fazer uma rápida pausa para você exercitar essas primeiras regras, esses primeiros casos de concordância que nós viemos tratando. Ver o que você já assimilou desse processo. Primeira questão. Como deve ser flexionado o verbo na frase a família com a enfermeira viajar, no caso esse verbo que você tem que flexionar, para a França? Fica letra A, viajaram ou letra B, viajou? Tempo. Questão de número 2. Como deve ser flexionado o verbo na frase um gesto, um olhar, uma palavra, nada, no caso é o verbo despertar, nada ocasionou suspeitas. Letra A, despertava? Letra B, despertavam? Tempo. Muito bem, pessoal. De acordo com a primeira questão, a resposta correta de fato é letra A, porque você tem o núcleo do sujeito unidos pela preposição com. E quando nós temos esse núcleo do sujeito, salvo aquelas exceções que nós tratamos,
o verbo deve ficar no plural. Na questão de número 2, você tem a questão do aposto resumidor, pronome indefinido que resume os núcleos de sujeitos anteriores. O que foi que nós ensinamos sobre isso? Que, de fato, o verbo fica no singular, concordando com esse aposto. Por isso, a resposta correta é a letra A, despertava. Muito bem, pessoal. Feito o nosso exercitando, nós vamos agora voltar para os casos especiais de concordância. Vamos falar da concordância do sujeito coletivo, concordância essa em que o verbo notadamente deve ficar no singular. Veja na tela os seguintes exemplos. A multidão vociferava ameaças. Segundo exemplo, o exército dos aliados desembarcou no sul da Itália. Perceba que na primeira situação você tem a palavra multidão. Multidão é coletivo. Por isso, o verbo vociferar ficou no singular. A multidão vociferava. No exemplo anterior, veja, o exército dos aliados desembarcou. Exército é coletivo, denota um número elevado, grande quantidade. Então, nesse caso, você tem a ideia do verbo desembarcar, flexionado no singular, concordando então com o sujeito coletivo. Vamos prosseguir a outra situação especial de concordância verbal. Muito bem, pessoal, nós temos agora a situação de expressões quantitativas. Que expressões são essas? Veja na tela. Expressões quantitativas, a maior parte de, a maioria de, grande número de, etc. Qualquer expressão que denote parte de alguma coisa é uma expressão quantitativa. A gramática recomenda, se o núcleo do sujeito, se o sujeito vem representado por uma dessas expressões, verbo deve ir para o plural. Veja os exemplos. A maior parte dos indígenas respeitavam os pajés. Segundo exemplo, grande parte dos atuais advérbios nasceram de substantivos. Terceiro exemplo, a maioria das pessoas são sinuosas, coleantes, etc. Veja que nesse caso nós temos então todas as situações formadas por uma expressão quantitativa. A maior parte de, grande parte de, a maioria das pessoas, o que levou o verbo então exatamente para o plural. Então a regra é muito clara. Quando nós viemos o nosso sujeito formado por uma expressão quantitativa, verbo deve ficar no plural. No entanto, para essa regra, o verbo pode ficar no singular? Sim, considerando os seguintes aspectos. Veja na tela o exemplo. Morreu de gripe a maioria dos índios que tiveram contato com os brancos. Por que o verbo aí ficou no singular? Porque nesse contexto você tem o verbo que vem antes do sujeito. Quando o verbo se localiza antes do sujeito, então nesse caso ele fica no singular. Veja que a expressão a maioria dos índios é o sujeito dessa frase. No entanto, o verbo fica no singular porque ele vem antecedendo esse sujeito. Muito bem, agora nós temos o nosso último caso de concordância, casos especiais que nós viemos tratando ao longo dessa aula e chegamos então finalmente no último por hoje. Trata-se do núcleo do sujeito introduzido pela expressão mais de um. Veja na tela. Sujeito representado pela expressão mais de um. O verbo concorda em regra no singular. O plural será de rigor se o verbo exprimir reciprocidade ou se o numeral for superior a 1. Veja, sujeito agora nosso é introduzido pela expressão mais de um. A gramática nos determina que, por via das regras, o verbo deve ficar no singular. No entanto, casos específicos, o verbo pode ir para o plural quando notadamente você tem uma ideia de reciprocidade ou se fizer referência a uma expressão numérica superior a 1. Vamos ver os exemplos? Veja na tela. Mais de um excursionista já perdeu a vida nesta montanha. Verbo está no singular, fazendo a concordância tradicional neste caso. Sujeito introduzido pela expressão mais de um. Não está me dando a ideia de reciprocidade. Também não temos um valor numérico superior a 1. Nesse caso, o verbo fica no singular concordando com a expressão mais de um, ok? Próximo exemplo. Mais de um dos circunstantes se entreolharam com espanto. Veja que agora você tem uma ação de reciprocidade. Os sujeitos estão fazendo a ação simultaneamente, eles se entreolharam. Se você tem sujeitos praticando ação simultânea,
É uma reciprocidade verbal. Nesse caso, o verbo vai para o plural, concordando com a situação recíproca. Por isso, veja na tela, mais de um dos circunstantes se entreolharam com espanto. O último exemplo que nós há pouco lemos diz que devem ter fugido mais de 20 presos. Por que o verbo ficou no plural devem? Porque você está vendo que não é mais de um. Você está vendo um valor numérico que supera o valor numeral 1. Nesse caso, são mais de 20. O verbo concorda, então, no plural para justamente flexionar, se harmonizar com o valor numérico da expressão, que no caso é 20. Superou o valor numérico 1. Muito bem, pessoal. Chegamos ao momento do nosso segundo exercitando, em que novas questões serão propostas para analisarmos a flexão desses verbos, a concordância, dos casos anteriormente estudados aqui na nossa aula. Veja a situação. Primeira questão. Na frase, mais de um piloto, espaço, a vida dos autódromos. O verbo perder deve ser flexionado da seguinte forma. Letra A, perdeu. Letra B, perderam. Letra C, perderiam. Letra D, nenhuma das respostas anteriores. Tempo. Questão de número 2. Como deve ser flexionado o verbo na frase nenhum nem outro, o verbo é o concluir o curso? Fica letra A, concluiu, letra B, concluíram. Tempo. Muito bem, pessoal, agora chegou o momento da correção de nossas questões. Vamos à primeira, na tela. Na frase, mais de um piloto, espaço, a vida dos autódromos. O verbo perder deve ser flexionado da seguinte forma. Resposta correta, letra A. O verbo fica no singular perdeu, porque nesse caso nós temos um sujeito introduzido pela expressão mais de um. Nessa frase nós não temos uma reciprocidade. Igualmente, nós não temos um numeral superior a 1. É muito claro o sujeito, mais de um piloto, o que faz então o verbo ficar flexionado no singular. Segunda questão, na tela. Como deve ser flexionado o verbo na frase? Nenhum nem outro, espaço, o verbo é o concluir, o curso. Letra A, concluiu, letra B, concluíram. Resposta correta, letra B. Veja que nesse caso é aquela expressão, são as expressões um e outro, nenhum nem outro, que quando formam o sujeito da frase, automaticamente o verbo fica no plural. Por isso, resposta correta é a letra B. Muito bem, pessoal. Espero que de fato vocês tenham aproveitado exercitando, que tenham acertado boa parte das questões. Devo pedir agora que você fique com a ajuda de seu monitor para novos exercícios, novas questões de desafio, sabendo que concordância é sempre algo muito complexo para a nossa língua portuguesa, no entanto, muito importante para o nosso processo de comunicação. Não perca a nossa próxima aula, em que nós vamos finalizar esse estudo em torno da concordância verbal. Por isso, tenha bons estudos e até o nosso próximo encontro.